Existem dentro de nós estruturas psíquicas emocionais. Todo ser humano, todo ser humano adulto, ele traz tanto uma criança interior dentro de si, quanto um adulto dentro de si. E mesmo que ele já seja adulto, 40, 50, 60 anos, todos nós trazemos essas estruturas psíquicas emocionais dentro de nós. A criança interna pode ser uma criança interna feliz ou uma criança interna ferida. O adolescente pode ser um adolescente rebelde ou pode ser um adolescente saudável. O adulto de hoje pode ser um adulto saudável ou um adulto cheio de traumas da infância, da adolescência e também da vida adulta. Como que funciona todo o processo de equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional, no caso de pessoas como Maria, o equilíbrio emocional vai ser feito a partir da cura da criança interna. Então, a criança interna ferida deve se transformar numa criança interna feliz. O adolescente rebelde ou adolescente tímido, porque pode ser rebelde, pode ser aquele adolescente que também com uma baixa autoestima se torna extremamente tímido, infeliz, ele deve se tornar um adolescente saudável. E o adulto desequilibrado vai ser reequilibrado por meio das virtudes. É assim que nós trabalhamos no consultório, auxiliando os nossos clientes no caso, hoje nós vamos focalizar a criança interna. Numa outra live, nós vamos focalizar a questão do adolescente. Existem muitos adultos que se tornam adolescentes porque eles trazem um adolescente não trabalhado dentro de si. Existe um termo chamado adolescente, que é o adulto de 40, 50 anos ou até mais, que se comporta como adolescente de 14, de 15 anos. Por que disso? Mas isso é assunto de uma outra live. Na live de hoje, por causa do nosso tempo, não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo, nós vamos focar na criança interna. O primeiro passo é reconhecer isso. Existe uma criança interna ferida dentro de mim. A partir do momento que a pessoa reconhece que existe uma criança interna ferida, dentro da visão da psicologia consciencial, nós trabalhamos a cura da criança interna ferida e não o processo de culpabilizar o pai e a mãe, como existe em outras correntes terapêuticas. Em outras correntes terapêuticas, o que ocorre? Nós, inclusive, na semana passada, na imersão sobre o terapeuta essencial Ressignifique, nós colocamos o caso acontecido pelo professor Pierre Vaio, que um cliente tinha dificuldades com o pai desde a infância e a psicanálise, a psicologia, a bioenergética, elas colocam que é necessário que a pessoa coloque para fora todo o sentimento negativo dela em relação a outra pessoa para poder se libertar. E uma das técnicas é esmurrar a almofada pensando na pessoa que fez aquilo, que gerou os traumas. Na psicologia consciencial, nós nunca fazemos isso. Por quê? Porque a psicologia consciencial ela é baseada nas virtudes do ser. Culpabilizar o nosso pai e a nossa mãe, vejamos que não vai surtir efeito algum. Simplesmente a pessoa vai descarregar aquela raiva, aquele ódio, pode até esmurrar a almofada,
surrar. Tem outra técnica que a pessoa pega uma raquete de tênis ou um taco de beisebol e começa a bater no colchão, e como se fosse as costas do pai, da mãe. Essas técnicas não funcionam do ponto de vista profundo do ser. Elas apenas descarregam uma tensão, elas estão focadas num sentimento que é a vingança. Que existe uma intenção positiva de fazer justiça, mas muito mal direcionada, porque é a justiça de talião, olho por olho, dente por dente. Só que, claro, hoje existem leis, não vai pegar o pai e esmurrar a cara do pai, ou esmurrar a mãe, ou dar uma surra na mãe, que a pessoa vai presa. Então, o que os terapeutas, entre aspas, fazem? Pega uma almofada, esmurra isso aqui como se fosse a cara do seu pai. Esmurra isso aqui como se fosse a cara da sua mãe. Surra esse colchão como se fosse as costas do seu pai e da sua mãe. Esse tipo de terapêutica é uma falsa terapia. É uma falsa terapia por quê? Porque o sentimento de mágoa, o ressentimento, o ódio, vai continuar do mesmo jeito. Não é surrando uma almofada ou batendo num colchão que nós vamos desenvolver perdão. E todo o trabalho da psicologia consciencial, ela é focada nas virtudes, como eu disse agora há pouco. Então, qual é a grande virtude que a pessoa adulta de hoje deve ter com base na criança ferida de ontem? Qual é a grande virtude? A virtude do auto-amor. Se no passado a pessoa sofreu as agressões de um pai, de uma mãe, foi abusada afetivamente, ou às vezes até abusada sexualmente, não é com ódio, com ressentimento, com mágoa, com desejo de vingança, que a pessoa vai se libertar disso tudo. Ela vai se libertar com um trabalho profundo de auto-amor. É isso que você, terapeuta, vai ser convidado a fazer com o seu cliente. Refletir com ele que somente o auto-amor é que cura as feridas. Qualquer ferida da infância, acontecida em qualquer época da nossa infância, pode ser feridas maiores ou menores, mais intensas ou menos intensas, só vão ser curadas mediante o auto-amor. E como que se faz isso? Nós utilizamos dentro da psicoterapia consciencial uma técnica que se chama cura da criança interna ferida. Como que funciona essa terapêutica? Primeiramente, a pessoa entra em contato com aquilo que nós chamamos de terapeuta interior. O terapeuta interior é a própria essência divina que somos. Nós simbolizamos o terapeuta interior como se fosse um sol dourado aqui no centro do peito. E esse sol dourado irradia toda essa energia de amor para o nosso ser. No caso da criança interna ferida, nós vamos fazer um exercício de visualização em que a pessoa vai mentalizar o seu terapeuta interior como sendo um adulto amoroso. O seu próprio eu maior, o seu próprio eu essencial, adulto, profundamente amoroso, que vai até as situações da infância. Então, você leva o seu cliente a rememorar as situações em que ele foi, em que esses traumas
No caso de Maria, nós levamos Maria, esse é um caso real, trabalhado no nosso consultório já há muitos anos. Esse caso tem até em alguns dos nossos livros, tal impacto que ele tem. Ele está todo no livro, no livro Saúde das Emoções. Esse caso você encontra inteiro toda a trajetória da Maria, todo o trabalho que foi feito com ela e o trabalho regressivo, que daqui a pouco eu falo um pouco sobre as causas mais profundas dos traumas interexistenciais, porque o trauma não é somente existencial, é também interexistencial. Então, no caso, a Maria adulta, ela se conectava com o terapeuta interior, o seu eu essencial adulto amoroso, e até aqueles momentos em que a sua criança estava ali, diante do pai, o pai com o dedo em riste ou com cinto na mão, e ela ia lá, acolhia a criança, vai e coloca a criança no colo, conversa com aquela criança, oferece todo o amor e todo o carinho para a criança naquele momento que ela foi ferida. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é de curar, porque esse amor é que vai curar a criança ferida. Não é o olho, por dente, é dar a outra face, como ensina Jesus. Se alguém lhe bate na face esquerda, oferece a outra. Não é oferecer a outra para bater, é oferecer a outra face no sentido de se alguém lhe tratou com desamor, com ódio, trate agora com amor. A começar de quem? De você mesmo. Não é com o outro. No caso da criança ferida, o problema da Maria não era o pai dela, nesse momento, no primeiro momento, você, terapeuta, auxilia o seu cliente a se acolher. Num segundo momento que nós vamos trabalhar a relação com o outro, como aconteceu no caso da Maria. Mas no primeiro momento é ela com ela mesma. Então, o eu adulto amoroso, o seu terapeuta essencial, terapeuta interior, vai acolher a criança. Essa técnica deve ser usada várias vezes, quantas forem necessárias. Nós podemos utilizar técnicas como a da Emotional Freedom Techniques, que também é muito útil essa técnica. No ano que vem nós vamos ter um curso de formação em terapia, em psicologia energética consciencial, que nós vamos ensinar a técnica da Emotional Freedom Techniques para aquelas pessoas que quiserem fazer esse curso. É uma técnica muito eficaz também para trabalhar traumas da infância. Mas a técnica de visualização terapêutica que nós oferecemos no curso de formação de terapia transpessoal consciencial é extremamente eficaz. Na verdade, eu utilizo mais a cura da criança ferida até do que a Emotional Freedom Techniques. Muitas vezes a Emotional começa com a Emotional a EFT, né, e depois aprofundamos com a técnica da cura da criança interior ferida. Então você vai auxiliar a pessoa a buscar todas as situações do seu passado em que o terapeuta interior vai curar. Esse terapeuta interior, ele cura toda e qualquer ferida que nós trazemos dentro de nós. Seja do nosso passado mais remoto, seja do passado recente, em qualquer circunstância que haja uma ferida psíquica emocional, nós podemos utilizar a técnica do terapeuta interior curando interiormente a criança, o adolescente, o adulto. É uma técnica muito eficaz. Temos uma outra técnica que também se chama o legado paterno-materno. É uma técnica muito profunda em que você vai buscar a intenção positiva.
a intenção positiva naquela situação, mesmo em situações desse tipo que Maria viveu. Lá no nível profundo existe uma intenção positiva do pai, da mãe. Né? No caso do pai, a intenção positiva era que ela fizesse as coisas bem feitas, que ela agisse de uma forma mais harmonizada. Só que muito mal direcionada, por quê? Porque era uma forma extremamente agressiva, em que o pai dela simplesmente arrasava com falas extremamente pejorativas, desde a primeira infância, na segunda infância e na adolescência. Na adolescência até piorou, quando ele atacava a autoestima de Maria de uma forma tão violenta, colocando que ela só ia servir para sexo pelo fato de ser uma moça bonita e que não serviria mais para nada a não ser para isso. Então, aquela agressividade muito grande, por mais que exista uma intenção positiva, está mal direcionada. Mas essa técnica, ela foca na intenção positiva para que a pessoa também se cure e tenha uma predisposição de adentrar profundamente, num outro momento, nas situações de amor e de compaixão, para poder perdoar o pai, a mãe, os adultos significativos da vida da criança.